Essa noite. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Vem, abra comigo a sua Bíblia. Você que trouxe seu exemplar da Bíblia Sagrada. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, seu capítulo, o número 4, verso 41. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, verso 41. Amém. Vou ler para ganharmos tempo. Marcos, capítulo 4, verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu peço a sua atenção por alguns minutos. Vamos viajar na história, em seguida aplicar aquilo que Deus colocou aos nossos corações. Amém? Sente dando o seu melhor glória para Jesus. Glória a Deus. Livro de Marcos, evangelista Marcos, ou conhecido como João Marcos. É conhecido como auxiliar de Paulo e Barnabé, em Atos capítulo 2. Em seguida, auxiliar de Pedro, do evangelista Pedro. É um livro fantástico. O Evangelho de Marcos é um dos livros mais fantásticos de todo o Novo Testamento, fazendo parte, assim, dos evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos, Lucas e João. A narrativa aqui que Marcos nos conta, na qual, na sua própria carta, que contém 16 capítulos, 680 versículos, escrito em 70 depois de Cristo, no original latim. Marcos é o único na história, em toda a Bíblia, que relata 18 a 19 milagres de Jesus sequencialmente, e já mostra desde o capítulo 1 o verdadeiro Messias. A narrativa aqui que Marcos está nos contando é uma manifestação de poder e autoridade de Jesus, acalmando uma tempestade. Dos três evangélicos sinóticos, o Marcos, ele é o mais enfático. Ele é aquele que pega firme, e ele é aquele que mostra quem é Jesus. Jesus aqui no capítulo 4, no mesmo dia, ele começa ensinando por parábolas. Ele vai ensinando por parábolas, começa pela parábola do semeador, seguida da parábola da candeia, e assim por diante, finalizando a grão de mostarda. Só que é uma preciosidade escondida aqui: o reino de Deus. Jesus passa isso para os discípulos, esses ensinamentos, tanto teóricos quanto práticos. Porém, Jesus aqui decide sair da teoria. Jesus, ele sai da teoria para que pudesse vivenciar uma experiência notável à vida dos discípulos. Que experiência é essa? Entra no barco, vamos chegar do outro lado. Por isso que no verso 35 em diante começa: naquele dia. Jesus passa o dia inteiro ensinando, e dia inteiro, e não cansa. E Jesus diz: passemos para o outro lado. Isso aqui é uma ordem. Jesus quer chegar em Gadara, pois há um endemoniado lá que precisa ser liberto. E isso vai acontecer. Os discípulos deixam a multidão, entram com Jesus no barco. Só que no meio do caminho há uma enorme tempestade, onde a Bíblia aqui nos relata que as ondas se arremessavam contra o barco já estava se enchendo, e Jesus está dormindo na popa, sob uma almofada. Os discípulos, desesperados, inquietos por causa daquilo, achando que vão morrer, incomodam Jesus dizendo: Senhor, não te importa que pereçamos? Jesus levanta, desperta, repreende o vento, tudo se aquieta, uma grande bonança, e ele diz: por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé?
Vocês ainda não têm fé? Aí eles olham um pro outro ali dentro do barco e começam a questionar: quem és? Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Naquele dia, sendo já tarde, dia normal, dia do cotidiano, é um dia esse no qual hoje, quarta-feira, de frio, você acordou, tomou seu café, pegou um ônibus lotado, pegou engarrafamento, chegou no trabalho atrasado, mas também você chegou em casa, preparou a melhor roupa, a melhor palavra, o melhor louvor e veio para o culto. Queridos, Jesus não chega avisando que vai acalmar uma tempestade. É dia comum para Cristo realizar coisas incomum, onde Jesus decide mostrar que ele tem total poder sobre a tempestade. Para você pode ser dia comum, mas para Cristo é um dia propício para milagre. E hoje é uma noite transformadora, noite essa onde você achou que seria apenas mais um culto, mas Jesus te pegou pela mão e disse: quem anda comigo não existe dia comum, quem anda comigo tem que ficar atento, porque eu sempre surpreendo. Amós capítulo 3, verso 3: não andarão dois juntos se não tiverem concordância. Aquele que anda com Cristo tem que estar preparado, que ele faz milagre, ele surpreende, e que do nada ele aparece. Adão passeou e caiu, Enoque andou e subiu. Qual é a diferença de passear e andar? Quem passeia, passeia com distração. Quem passeia, troca Deus pela novela, Deus pela Netflix, Deus pelo shopping, dia de culto, Deus pelo dinheiro, Deus pelo trabalho, Deus pela terra. E quem anda com Deus, pastor Renato, dorme com Deus, acorda com Deus, trabalha com Deus, fala com Deus, ouve Deus, deita com Deus, estuda com Deus, vai e volta com Deus. Aquele que anda com Deus está sempre ligado, falando com Deus. Meu Deus! Hoje é diferente. Hoje é diferente. Tu só vai sair daqui do jeito que tu entrou, se tu quiser. O culto está favorável. O céu está baixo hoje. Já que tu veio, abre a tua boca. Mostra pro inferno quem é você. Estremece o inferno. Abre a tua boca. Glorifica Jesus nessa noite. Porque ele está na casa. Era tarde. Só que já era tarde. É Bíblia. Naquele dia, sendo já tarde, esse tarde aqui é para Jesus ou para os discípulos? Óbvio que é para os discípulos, porque Jesus nunca chega. Aleluia! Ele nunca chega tarde. Nunca é tarde para Jesus salvar. Nunca é tarde para Jesus curar. Nunca é tarde para Deus salvar teu casamento. Nunca é tarde para Deus transformar a tua vida. Nunca é tarde. Ele sempre chega no momento certo. Marta e Maria, quando viram Jesus, falaram: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o que é melhor? Uma cura, uma ressurreição. Aí Cristo vira e fala: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. A gente não entende, mas em João capítulo 13 o próprio Cristo fala: o que eu faço agora tu não entende, lá na frente tu vai entender. Ele sempre chega no momento certo. Ele sempre chega, não tem como pegar Jesus de surpresa. E ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. Antes de você estar aqui, ele já estava te esperando. Ele já estava aqui, ó, sentadinho te esperando. Aí Jesus aqui dá uma ordem: passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. É Jesus dizendo para você nessa noite: não importa se vai ter vento, não importa se a água está entrando no barco, o que importa é que está dentro do barco. Está falando para você nessa noite: você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Aonde? Do outro lado. A casa está caindo, mas tu vai chegar lá. Está tudo dando errado, mas tu vai chegar lá. Vento soprando, mas tu vai chegar lá. Sai de um deserto, entra no outro, mas tu vai chegar lá. Tá no vale, mas tu vai chegar lá. Jesus hoje está dando uma
fazendo de tudo para tu desviar. E ele bota a mão na cintura e fala: como é que pode? Tô fazendo de tudo para parar ela. Tô fazendo de tudo para parar ele. Mas não tá dando certo. Aí você vem dando uma tapa na cara do diabo aqui hoje na quarta do avivamento. Satanás, nem que eu vá quebrado, mas eu vou. Nem que eu vá na crise, mas eu vou. Nem que eu vá cansado, mas eu vou. Nem que eu vá com dor, mas eu vou. Nem que eu vá com um copo quebrado, mas eu vou. Aqui não tem super-homem, aqui não tem super-mulher. É Deus dizendo nessa noite: eu te pego quebrado, te renovo, te pego aos cacos, te refaço. Eu te capacito, mas o diabo não te toca. Ele não toca em você, não toca na tua família. Deixa o inferno se levantar. Deixa o diabo te ver no deserto achando que tu morreu. Mas para quem tem propósito não morre. Aleluia! Não vai morrer. Não vai. Ele tá aí, olha como é que ele vai sendo. Olha como ele vai tocando. Olha como ele vai tocando. Olha como ele vai tocando. Ele tá aí. Ai, 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 ai. Ele dá uma ordem. Os discípulos entendem. A primeira coisa que os discípulos fazem é o quê? Despede a multidão. Eles deixam a multidão ir embora e levam quem dentro do barco? Jesus. Os discípulos, eles prestam atenção, despedem a multidão, pegam Jesus e colocam dentro do barco. Só que hoje é o contrário. Meu Deus do céu. Eita Jesus, coisa linda. Quem você tem levado para dentro do teu barco? Jesus ou a multidão? Tem gente que está agarrado com a multidão e colocando Jesus para fora, deixando Jesus fora do barco. Cuidado com a multidão, cuidado com os grupinhos, cuidado, cuidado. Foi a multidão que não entrou na arca. Foi a multidão que disse para Arão: Moisés morreu lá no monte, vamos fazer um bezerro de ouro. Foi a multidão que disse para Bartimeu ficar quieto. Foi a multidão que disse para Jairo: não incomodes o mestre, a tua filha está morta. Foi a multidão que disse: soltem Barrabás, prendam Jesus. Foi a multidão que por 40 anos ficou no deserto. É Deus falando: vai despedir a multidão e colocar Jesus para dentro? Ou vai ficar agarrado com a multidão até quando? Até quando? Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Só que Deus só fala isso depois que Terá morre. Terá no hebraico quer dizer aquele que atrasa, aquele que vive atrasando. Enquanto Abraão estava agarrado com Terá, Deus não falou. Quando Terá morreu, Deus falou: agora eu falo. Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão, não contente, levou quem? Ló. Ló no hebraico é véu. Enquanto eles estavam juntos, estava tendo briga dos pastores de Ló e Abraão. Quando Abraão falou: Ló, vai para um canto que eu vou para o outro, ele escolhe as campinas de Sodoma. Quando ele sai, Deus diz: agora eu volto a falar. Meu Deus da glória. Tem muito crente com véu nos olhos. Tem muito crente agarrado com atraso. Tem muito crente agarrado com quem devia ter mandado embora há muito tempo. Mas Deus está dizendo nessa noite: se não sair por bem, vai passar. Maravilha, Jesus. Eles estão no barco, é um grande temporal. Perceba comigo no verso 36. Eles estão no barco, porém há outros barcos do lado. Tinham outros barquinhos do lado. Mas o verso 37 me diz que começa uma tempestade, as ondas por cima do barco, e o barco já se enchia de água. Antes da tempestade, os barquinhos estavam todo mundo junto, mas na hora da tempestade, só o meu encheu de água. Só o meu que tem o Jesus no barco está enchendo de água. A tempestade é só no meu, pastor Renato, que Jesus está comigo. E os outros barquinhos estão ilesos, de boa. Mas só o meu que tem Jesus no barco
tempestade. Por quê? Porque Deus escolheu o teu barco para passar por níveis maiores. Deus escolheu o teu barco para passar por níveis maiores. Deus escolheu o teu barco para passar por níveis maiores. Você não percebe? Quanto maior o nível que você sobe, maior é o vento na tua vida. Meu Deus. Lembra de Ezequiel, capítulo 47? A água subiu, calcanhar, joelho, cintura e cobriu. Ele não conseguiu mais nadar. Por quê? O nível vai subir. Deus vai te dar, mas também vai apertar. Glória a Deus. Quanto muito é dado, Muito é cobrado. Aleluia, Jesus. mas o nosso mal é questionar a Deus. Por que com a gente é mais difícil? Por que comigo é mais difícil? Fulano tá na igreja fazendo um monte de besteira e o Senhor não faz nada. E eu que tô certo, o Senhor me aperta, o Senhor me amassa. Em Êxodo 4, Deus chama Moisés e diz que ele ia libertar o povo. Aí Moisés vira e fala: Senhor, envia outro, menos a mim. A ira do Senhor se acende. Quando Moisés está no Horebe com sandália, a ira do Senhor não se acendeu. Quando Deus fala: Moisés, é você, a ira do Senhor se acendeu. Por quê? É Moisés dizendo para Deus: escolhe outro porque o Senhor escolheu errado. Escolhe outro porque o Senhor escolheu errado. Aí Deus falou: eu não unjo cabeça errada, eu não escolho errado. Mas o nosso mal é estar dentro da igreja olhando para A, olhando para B, olhando para C, para fulano, para Beltrano, para Ciclano. É o nosso mal, é esse. E você que é escolhido não tem escolha, não tem escolha. Conhece alguém que peca e canta, Deus não faz nada. Alguém que peca e está na mesa de oração, Deus não faz nada. Alguém que peca e pega, Deus não faz nada. Aí é só você pensar que Deus te pega, te quebra, te amassa, te moe, te rasteja. Aí você vira e fala: Senhor, fulano fez, o Senhor não fez nada. E comigo é diferente, por quê? Aí Deus vira para você e fala: para fulano é lei de Adão. A lei de Adão, casou com o pai, casou com a mãe, é tio, tia, nasceu por consequência da vida. E você é lei de Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi, e as nações eu te dei por profeta. Você é diferente, você não é todo mundo, você é escolhido. Aleluia! O barco está enchendo, mas não está cheio. Jesus conhece a capacidade do teu barco. Jesus conhece a estrutura, até onde você aguenta. Essa tempestade não é para te matar, não é para te destruir, mas é para revelar o poder de Deus no teu vida. Ele não vai cessar as águas, mas vai te fortalecer no meio dela. Paulo disse assim: Senhor, tira de mim, está doendo. E Deus falou: eu não vou tirar. E deixa eu te dizer uma coisa: aprenda a ouvir não de Deus. Porque o nosso mal, pastor, a gente é mimado, só quer o sim. Se Deus tivesse dito sim para toda a tua vida, onde tu estaria hoje? Onde? Aprenda a ouvir o não de Deus. Porque a Bíblia começou com não. Adão não vai comer do fruto. Deus disse não para o homem de maior intimidade do Antigo Testamento: não vai entrar na terra prometida. Deus disse não para o homem segundo o teu coração: a espada não vai apartar da tua casa. Deus disse não para o camarada mais paciente do Antigo Testamento: Jó, eu só falo contigo quando a prova acabar. Deus disse não para o homem que se fez homem: beba o cálice. Beba o cálice, eu não vou apartar. Deus disse não para o maior evangelista, missionário, pregador, teólogo depois de Jesus: Paulo, não vou apartar o espírito de você, mas a minha graça, ela te basta. Ela está te aperfeiçoando nessa noite. A minha graça, ela te basta e está te aperfeiçoando nessa noite. Jesus está na polpa dormindo. Durante o processo da tempestade,
Jesus está dormindo na popa. Isso aqui me pegou demais. A popa, ela fica na parte de trás do barco. A parte da frente chama-se proa. Então, se Jesus está na parte de trás dormindo, quem é que está na frente pilotando o barco? São os discípulos. Vento forte, água entrando, e Jesus está dormindo na popa. Mas por que Jesus está dormindo? Eu falei, Senhor, não entra na minha cabeça isso. Se o próprio Jesus falou lá, ó, vamos passar para o outro lado, ele entra dentro do barco e dorme. Aí eu fui pesquisar, Lucas capítulo 8, verso 23, e navegando eles quem? Os discípulos. Quando todo mundo entrou no barco, pastor Renato, os primeiros a ficar na frente foram os discípulos. Jesus falou, já que vocês sabem o caminho, eu vou lá para trás do Eita, Jesus. Toda vez que você toma a frente de Jesus, ele sai de cena. Toda vez que você tenta tomar a frente de Jesus, ele sai de cena. É Deus falando nessa noite, não tenta ser Deus no meu lugar. Não tenta ser Deus. Não tenta achar que se manda. A gente não se manda. A gente somos uns meros grãos de areia, bichinho de Jacó. A gente não se manda. A gente não se manda. Deus chegou para Jó no capítulo 39 e falou, Jó, aperta o cinto como um varão e fica de pé. Jó apertou e disse, apertei, Senhor. Aí vem Deus, é você que caça a presa para a leoa? Não, Senhor. Por que as jumentas são fortes? Não sei, Senhor. Onde você estava quando eu fundei o fundamento da terra? Onde você estava quando eu coloquei o céu com a palma na mão? Onde você estava, Jó? A única resposta de Jó, capítulo 42, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não tenta se mandar, não. Tu tem dono, tu tem pai. Eles acordam Jesus e falam, mestre, não te importa que pereçamos? Jesus está dormindo. O barulho do vento não acorda Jesus. O barco balançando não acorda Jesus. O vento não acorda Jesus. O varão pegou, ele está ligado. Mas quando os discípulos clamam, Jesus acordou. O clamor da igreja acorda Jesus. Não é o teu vento que vai acordar ele. Não é a tua dificuldade, pastor. Não é o teu deserto. Não é o teu choro. Não é a tua reclamação, a tua murmuração. Sabe quando você vai acordar ele? Quando tu entrar no teu quarto, fechar tua porta e falar com ele em secreto, ele vai te falar, clama a mim, responder-te-ei. Vou te anunciar coisas grandes e maiores, coisas que você não sabe. É hora de clamar e não ficar de boca fechada. Aleluia! Jesus acordou, despertou. Ele repreendeu o vento. Esse vento da tua vida vai acabar hoje. Esse deserto da tua vida, Deus está dando fim hoje. Jesus, esse vale, Deus está dando fim hoje. Ezequiel diz, capítulo 37, e a mão do Senhor me colocou no vale. No capítulo 40, a mão do Senhor me colocou no monte. Ou seja, a mesma mão que coloca no vale é a mesma mão que coloca no monte. É Deus falando, agora eu estou te tirando do vale e vou te levar para o monte. Porque olha como eu estou te dando novas visões. Olha como eu estou te fortalecendo nessa noite. Olha como eu estou fazendo na tua vida nessa noite. Aqui eu finalizo. Os camaradas estão andando com Jesus por 3 anos. Viram de tudo. Ele expulsar demônios, curar, libertar, salvar. Viram de tudo. Viram Jesus ressuscitar Lázaro 4 dias de morte, irmão. Estava em decomposição, com larva já. Os camaradas viram tudo. Aí aqui ele chega e fala, quem é este? Aí Jesus vem e fala, eu não entendo. Espírito Santo. Tá andando comigo, mas não tá comigo. Acalamando, fala que me ama, mas lá fora é outra coisa. Jesus. Dentro da igreja me chama de pai, mas lá fora vive como órfão. E aí? Aí ele vira e pergunta, por que vocês estão tímidos?
ainda não tem fé? Passaram de tudo comigo, viram tudo que eu fiz, ainda não tem fé? Mas eu vou fortalecer a tua fé nessa noite. Ele acalmou o vento, acalmou a tempestade. Os discípulos levantaram, sem entender nada. Um olhou para o outro e disse: quem és? Quem és? Quem és? Em Mateus 16, Jesus chega e fala aos discípulos: o que o povo diz do Filho do Homem? Aos discípulos chegam e falam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros que o Senhor é Jeremias, ou alguns dos profetas. Aí Jesus pega a pergunta e retorna para eles: e vocês? Quem dizem que eu sou? Glória. As Testemunhas de Jeová, que quem fundou foi Charles Tazel Russell, dizem que Jesus, ele não tem o Espírito Santo, que Jesus não é Deus. Os Mormons de Joseph Smith falam que Jesus é um polígamo casado com Marta e Maria. Os Adventistas de Guilherme Miller falam que Jesus é o Arcanjo Miguel. Os kardecistas de Allan Kardec falam que Jesus é um espírito, nunca teve um corpo. Nunca teve um corpo. Os budistas de Siddhartha Gautama falam que Jesus é um espírito que está vagando por aí. As religiões dizem isso. Mas se voltássemos a 2000 anos atrás, encontraríamos uma mulher sem um cântaro na mão em Samaria, correndo para dentro da cidade, e nós perguntaríamos a ela: quem é Jesus? Ela falaria: para essas religiões eu não sei, mas para mim ele é aquele que me dá água na vida eterna. Isaías vai dizer: ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jó vai dizer para mim: ele é o Redentor que vive. João Batista: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro diz para mim: ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. João vai dizer: ele é branco, cabelo branco como a neve, olho como chama de fogo, pés como latão reluzente. Aí lá no Horebe, Deus chega para Moisés e fala: eu sou o que sou, eu sou o que sou. No hebraico é o comentarista Flávio Joséfo, no livro História dos Judeus, diz que é um artigo independente, indefinido. É Deus falando: Moisés, eu sou o que sou, serei quem eu sou o que serei, sou o que é, serei o que eu quiser, sou o que existe, sou e não há outro, sou inabalável, eu sou justo. Para quem tem fome, eu sou pão, para quem tem sede, eu sou água, para quem está doente, eu sou a cura. Para Abraão, ele é a árvore da vida, para Adão, ele é a árvore da vida, para Noé, ele é o projeto do livramento da arca, para Caim, ele é o sangue que fala, para Isaac, ele é a fonte do Reobote, para Abraão, ele é aquele que provê o cordeiro, para José, ele é o Deus dos sonhos, para Jacó, ele é o varão do Jaboque, para Moisés, ele é o maná, ele é a água que sai da rocha, para Josué, ele é aquele que derruba as muralhas, para Samuel, ele é a voz que chama Samuel, Samuel, para Davi, ele é o bom pastor que nada deixa faltar para tua vida, para Salomão, ele é a rosa de Sarão, o lírio dos vales, para Ezequiel, ele é o Deus que restaura, para Jeremias, ele é o Deus da olaria, para Mateus, ele é o leão da tribo de Judá, para Marcos, ele é Messias, para João, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, para o pastor dessa igreja, ele veio para andar no meio de nós, e para a igreja do Senhor essa noite, ele é aquele que breve vem, a igreja linda, maranata, breve vem do Senhor Jesus. Paulo diz para mim: ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é antes de tudo.
está aqui passeando nessa noite. Ele está aqui passeando nessa noite. Aí eu te pergunto, e pra você, 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 igreja, e pra você, fonte de azeite. Ele é Jesus. Aleluia! Oh, Espírito da verdade. Essa é a oportunidade. Aleluia!